Atos, capítulo 12, do verso 1 ao verso 17, texto que diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, os dias da Páscoa. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. Era uma super e incomum guarda em torno de Pedro, apóstolo. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, mirando a mesma sentença que havia sido imposta a Tiago, ou seja, a morte. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas, junto à porta, guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. Ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, seguia, não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca. Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: Anunciem isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Que o Senhor, que pelo seu Espírito Santo inspirou essa tão bendita, infalível, inerrante palavra, seja também o mesmo que nessa hora lance luz sobre o coração de cada um de vocês, o meu próprio, as nossas vidas, de modo que a gente consiga compreender aquilo que o Espírito do Senhor nos tem a trazer e dizer nessa hora. Gente amada, você sabe, não se fala de outra coisa, estamos vivendo um processo estranhíssimo, chamado de pandemia, que significa uma doença generalizada, uma epidemia, uma situação epidêmica que se espalha por todo mundo, todo o planeta, nessa situação. A questão é que esse estado surpreendente, impressionante, completamente inusitado, diferente de coisas, pode desencadear aquilo que nessa noite eu chamo aqui de pandemia espiritual, uma doença generalizada de dúvidas, de perguntas sem respostas, que podem embaraçar o coração de uns e de outros, nos enfraquecendo na fé. E o que eu quero trazer desse texto aqui é uma espécie de reedição daquilo que há vários domingos, bem antes, aliás, da decretação pela ONU do estado de pandemia no planeta, nós vínhamos tratando. Teologia do sofrimento, de como Deus, pelo seu poder, nos instrui a vivermos nesses tempos e nessa hora, em horas assim.
olhamos desde o começo dos nossos estudos aqui a vida de Pedro e a sua teologia. E hoje não vai ser diferente, reforçando aqui 2 blocos de assuntos de que esse texto, esse incidente impressionante trata. Em primeiro lugar, a afirmação de 2 conceitos teológicos que têm que abençoar as nossas vidas nessa hora. Então, eu quero ver com vocês aqui a repetição insistente nas Escrituras de 2 conceitos que você, que eu, que nós, povo do Senhor, temos que trazer bem vivos no nosso coração. E são conceitos dos quais a gente tende a se afastar, vivendo um tipo de compreensão espiritual incompleta e que numa hora dessas não nos vai ajudar. São 2 conceitos teológicos que precisam ser reavivados no nosso coração, compreendidos conforme a descrição da palavra de Deus. Em segundo lugar, 2 atitudes, 2 decisões sérias que a gente precisa incorporar à nossa vida, que tem que ser, darem o tom e a dinâmica da marcha da nossa jornada nesses tempos difíceis, como a gente acabou de cantar por aqui. Que conceitos são esses? Os 2 a que eu quero me referir. O primeiro deles, há situações prováveis, ou haverá situações prováveis, há situações possíveis que não devem nos surpreender e que não podem ser excluídas da nossa compreensão espiritual. São situações de fogo, de luta, de pressão, de pandemia, de tribulação séria e severa que podem se abater sobre o povo de Deus, sobre aqueles que são chamados pelo seu nome. E a Bíblia afirma o tempo todo isso, parte da teologia do sofrimento, como exposta por Pedro na sua primeira carta. Nós vimos aqui semanas atrás, Pedro afirmando no capítulo 4 da sua primeira carta, verso 12, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. A afirmação doutrinária, esta primeira, tem que declarar para o meu coração que pode haver situações assim. Aliás, melhor dizendo, com certeza haverá situações, elas são extremamente prováveis, são certas, situações de pressão envolvendo o povo de Deus, as quais não nos podem surpreender, como diz Pedro, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. É essa a afirmação da palavra de Deus. Tome-se, por exemplo, um caso que a gente já tem citado daqui, de outras vezes, Spurgeon, considerado o príncipe dos pregadores, homem de Deus, vivendo numa luta severíssima contra um grave processo de depressão. O que é que se poderia dizer de João Batista, servo do Senhor, arauto do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo colocado num cárcere pelo capricho de um déspota e passado ao fio da espada? O que é que se poderia dizer de Cristo, o nosso bendito Senhor e Salvador, na senda da cruz? Tiago e João desejavam estar no reino dos céus, sentados bem perto de Jesus. Você se lembra da passagem do quadro, Marcos capítulo 10, quando a mãe dos dois lhes pede ou intervém junto a Jesus, no sentido de que os seus 2 filhos tivessem um lugar preferencial. E Jesus diz, não vai ser assim, mas uma coisa eu posso lhes garantir, eles vão beber do mesmo cálice e vão passar pelo mesmo batismo que vai envolver a minha própria vida, e assim aconteceu. João, na ilha de Pátimos, exilado, Tiago, passado ao fio da espada. A segunda afirmação doutrinária, de que a gente não pode fugir, é que nem sempre haverá uma lógica compreensível nos termos das minhas lógicas, da racionalidade no meu coração de crente. Nem sempre haverá lógica compreensível para o sofrimento que se poderá abater sobre o povo de Deus.
Isto quer dizer que, frequentemente, vai haver mais perguntas do que respostas que satisfaçam a minha razão, que me possam acalmar o coração na perspectiva das minhas lógicas, com as quais eu tento compreender a vida e o que se passa ao meu redor. Nem sempre haverá lógica, e eu posso aqui levantar uma série de possibilidades de subprodutos que a gente possa vir a colher desse estado gravíssimo de coisas sobre as famílias, sobre o país, sobre a cidade, sobre o mundo inteiro, mas nem sempre isso será, ou aliás, melhor dizendo, na maior parte das vezes, isso por si, segundo a minha perspectiva e a minha lógica, não haverá de tranquilizar meu coração. O texto da palavra de Deus fala insistentemente que Deus tem uma outra lógica. Isaías capítulo 5, os pensamentos do Senhor são mais altos, muito mais do que os nossos pensamentos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, declara, texto prodigioso, maravilhoso, que é o encerramento de uma doutrina difícil, da providência de Deus, da escolha, dos eleitos, da eleição. Paulo diz assim, ó profundidade das riquezas, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro que o possa instruir? A segunda afirmação, para o meu coração, para o nosso coração, doutrinária, conceito importante, é que é bom que você e eu desistamos de buscar uma resposta de conformidade com a lógica, com a racionalidade da minha vida, para entender o que se passa nestas situações de pandemia, de crises agudas, sérias, difíceis. A lógica de Deus é distinta das nossas, da minha. Sobram perguntas e faltam boas respostas. Agora, diante dessas duas afirmações, duas atitudes que você e eu devemos tomar, sugestão desse texto primoroso, maravilhoso, aqui de Atos capítulo 12. Você viu, para reforçar o que a gente acabou de falar, qual era o sentido, qual era a lógica, na nossa perspectiva, do Senhor eleger justamente um dos seus mais valiosos combatentes e soldados, o apóstolo Tiago, e do nada permitir que ele fosse martirizado daquela maneira. Assim tem acontecido ao longo da história, contrariando a lógica que me pareceria a mais razoável. O Senhor permite que João Batista, no auge do seu ministério, seja retirado de cena. O mais fiel dos crentes, a mais fiel das igrejas, poderá se vir às voltas com situações assim, sem que haja uma lógica que me pareça razoável para o entendimento daquele cenário, daquele quadro e daquela situação. Por que Deus permitiu que, como diz o texto no verso 1, alguns da igreja foram eleitos? Aliás, justamente os mais valiosos, os mais valorosos, não todos, mas alguns expostos a uma pressão preferencial. E a lógica é a do mal. Simplesmente, o texto diz, verso 1, que Herodes achou por bem maltratar alguns. Havia uma lógica política, na perspectiva de Herodes, para esse esforço de agradar os judeus, mas que não vem aqui ao caso. Mas na perspectiva dos apóstolos, que lógica seria essa? Meu Deus, no auge da vida da igreja, do ministério desses dois, um martirizado e outro tirado de cena abruptamente. Vocês se lembram? Citei aqui recentemente. Pedro, raciocinando com a sua lógica, aliás, por sugestão do diabo, tentando dissuadir Jesus da ilógica proposta da Via Crucis, do caminho da cruz. E Pedro começou a dizer para Jesus, não, mestre, isso de maneira nenhuma te haverá de acontecer. E Jesus lhe diz, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, mas das do homem. São lógicas completamente distintas. Frequentemente, aliás, essa lógica humana
sugerida, sugestionada especialmente em tempos de pandemia, que se desdobra em pandemia espiritual, numa infecção generalizada da fé, lógica sugerida pelo diabo e pelo inferno. Então, guardemos esses dois conceitos doutrinários aqui. Haverá situações prováveis, duras, difíceis, que não nos devem surpreender, que não podem ser excluídas da montagem, do cenário da nossa caminhada e da nossa jornada em Cristo. E o segundo conceito, a segunda ideia, nesses mesmos termos, nem sempre eu vou compreender de maneira satisfatória para a minha mente, para o meu coração, que lógica há por detrás dessa operação das trevas, a pressão de Herodes contra a igreja, aparentemente prevalecendo contra a vida de um dos mais notáveis apóstolos naqueles dias, Tiago, irmão de João. Agora, duas atitudes que esse texto sugere de maneira maravilhosa. Em processos de pandemia, de luta, de tribulação séria e grave, que pode derivar para a pandemia espiritual, quer dizer, uma falência, uma virose generalizada na fé, você e eu precisamos nos afirmar mais do que nunca na lógica de Deus, já revelada, e nos firmarmos nesta lógica. Em tempos de pandemia espiritual, você e eu precisamos nos firmar na lógica de Deus, a lógica revelada por Deus, que indica algumas coisas do tipo seguinte. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, para eu me firmar na lógica de Deus nesses tempos de luta e de angústia, eu preciso me quebrantar, eu preciso me humilhar, eu preciso me dobrar, eu preciso compreender que eu não entendo, eu preciso, como uma criança, me colocar nos braços do meu Pai, o Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, e me acomodar, me aquietar nos seus braços, mesmo sem que eu domine as respostas a serem reveladas quando eu vi, meu Deus, meu Senhor, face a face na eternidade. Eu preciso nessa hora, e essa é uma decisão, me agarrar na lógica de Deus, já revelada na sua palavra. Para isso, eu preciso ter quebrantamento e humildade. Pedro afirma, o texto que citei, capítulo 5 da sua primeira carta, verso 8, Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Que lógica é essa de Deus? E que esse texto reforça. Elementos como estes, por exemplo, que compõem essa lógica de Deus, a perspectiva de Deus. A lógica da batalha espiritual, presente o tempo todo. Somos chamados de igreja militante, e aqui o capítulo 12 inteiro encerra uma história de peleja, que de um lado coloca o inferno e o diabo e os seus anjos, de outro, a igreja de Jesus, comandada pelo Senhor, o vitorioso, mas que milita, mas que peleja. Essa é a lógica descrita o tempo todo nas Escrituras. Existe um conflito espiritual, do qual eu não posso me olvidar, eu preciso compreendê-lo, discerni-lo o tempo todo. Essa é parte da lógica de Deus. Existe um conflito, uma batalha. Apocalipse, o último texto das Escrituras, é a descrição viva, gráfica, super dramática desse conflito de forças, cuja decisão, cuja vitória já foi definida na cruz do Calvário e na ressurreição, mas a peleja continua, a fim de que a gente conquiste finalmente a bênção completa. Outro elemento dessa lógica de Deus é o que trata da providência de Deus. Da providência de Deus. O mesmo Pedro, quando deixou a prisão pela segunda vez, essa era, aliás, a terceira vez em que Pedro era preso, capítulo 4, a igreja ora, compreendendo assim: Senhor, nós louvamos o teu nome, porque estas autoridades fizeram o mal conforme tudo o que tua mão havia de antemão, previamente determinado. Atos, capítulo 4, do verso 23 ao verso 28. E aqui
capítulo 12, verso 24. O texto diz: providência de Deus em curso, como a gente ouviu hoje pela manhã na mensagem do pastor Cláudio. Providência de Deus em curso, usando os elementos de um rei mau, perverso, a intenção satânica de destruir a igreja, usando tudo isso em benefício do avanço da própria igreja e da consecução dos seus eternos planos. Capítulo 12 desse texto, não lemos o versículo 24, o texto diz: entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava, louvado seja o grande nome do Senhor. A providência de Deus ali, fazendo com que a lógica de Deus prevalecesse, lógica que, por exemplo, José, homem de Deus, compreendeu quando discutiu, quando dialogou com seus irmãos: vocês, na verdade, intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. E assim nós vamos avançando. Há outros elementos da lógica de Deus, por exemplo, a lógica da vitória final. A peleja não se encerrou ainda. As tribulações, as baixas, que podem ser sérias e graves, não configuram a sua derrota, a minha derrota, a derrota da igreja do Senhor. O martírio de Tiago não foi absolutamente o final da história. E essa história, que não se encerrou no capítulo 12, que nós acabamos de ler, já teve um primeiro epílogo na forma do juízo de Deus sobre a vida do perverso, mau, rei Herodes. Você pode ver a conclusão do capítulo, leitura domiciliar, você vai perceber que Deus interveio ali, antes do tempo do juízo final, para definir a sorte daquele mau rei, maligno, emissário do inferno de Satanás. Essa lógica de Deus indica que você e eu precisamos pacientemente aguardar o fim da peleja, o fim da partida. Aqui me permitam abrir um parênteses, vocês sabem, eu gosto muito de futebol, esses dias a gente em recesso, e é o que menos interessa agora. Até se tem feito uma piadinha aí super sem graça, dizendo que essa confusão toda aconteceu para que o Flamengo parasse de ganhar tudo. Eu sei que a piada é imprópria, sem graça, mas enfim, vejam só, há alguns afobados que vão ao estádio de futebol e que não têm paciência de esperar o apito final. Isso aconteceu muito recentemente com o meu time do Coração Flamengo, disputando o campeonato da Libertadores. A partida foi virada em 6 minutos no tempo final. E os que não tiveram paciência, deixaram o estádio, perderam o epílogo épico e extraordinário, pelo menos para os flamenguistas como eu, daquela vitória impressionante. A peleja não se encerrou. E Deus nos afirma isso. E Pedro afirmou isso o tempo todo na sua primeira carta. E há mais outros elementos. É a vitória final no encerramento da história, nos termos da definição do cronograma completo de Deus. Outro elemento que compõe essa teologia de Deus, essa lógica de Deus, que me precisa encher o coração nessa hora, é a lógica da escola da fé. Eu não sei para onde vamos, o que será do nosso futuro mais imediato, médio, longo prazo, não sabemos nesses termos. Quem é que pode prever? Mas uma coisa se sabe, e Deus afirma isso: nós estamos numa espécie de grande academia de desenvolvimento da fé. Mais presença de Deus, mais comunhão com Ele, mais andar pela fé e não pelo que vemos, mais dependência da sua intervenção, da sua graça e do seu poder. E para finalizar esse ponto, um elemento que não nos pode escapar jamais, é a lógica da contínua, constante, aquecedora, calorosa presença de Deus na minha vida. O Senhor está comigo, está conosco, está com você. Estava com Pedro, lá estava o anjo do Senhor, iluminando a prisão, naquela noite escura em que Pedro se via. A lógica da companhia afirmada do Senhor conosco tem que encher a sua alma, o seu coração, o nosso coração, de total confiança em tempos de pandemia.
Primeira atitude que afirmei aqui: agarre-se à lógica de Deus. Essa que tem estes elementos e outros mais que lhes acabei de afirmar. Alex, vai postando aí, por favor, para o pessoal poder acompanhar. Na pandemia espiritual, afirme ainda mais a lógica de Deus, já revelada, e se firme o tempo todo nela. Com humildade, o Senhor está operando segundo o seu querer e operando segundo a providência divina, o governo soberano da sua vontade nas nossas vidas nesses tempos. Segunda atitude que você precisa manter em tempos de pandemia, sim, é que você e eu, nós precisamos intensificar, massificar o uso desses instrumentos espirituais que nos vão permitir navegar às escuras. A cadeia é escuríssima. O tempo em que a igreja se viu ali, Atos capítulo 12, era de sombras. Afinal de contas, um dos seus mais preciosos irmãos havia sido martirizado daquela maneira estúpida, incompreensível, sem uma razão justificada. Mas a igreja usou esses instrumentos clássicos de navegação às escuras. Primeiro elemento, para repetir, e temos que repetir para que a gente aprenda a repetir a prática do uso desse instrumento extraordinário de navegação às escuras. O texto diz assim, verso 5 do capítulo 12. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso 12. Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Vamos orar, meus irmãos. Amanhã, 6:30 da manhã, muita gente, eu espero que centenas da igreja estejam orando juntos, de 6:30 às 7:30, ou ao longo do dia inteiro. Vamos orar. E o termo usado nesse texto é raro aqui na linguagem original. E havia oração incessante a Deus pela igreja a favor de Pedro. A mesma expressão usada na agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. O texto diz, Jesus orava intensamente, em agonia. Orava debulhando o seu próprio coração, debulhando-se diante de Deus. Ali suou um suor de sangue. E submeteu-se completamente aos desígnios do Pai. Faça-se a tua vontade. Vamos orar. Esse é um instrumento essencial de navegação nesses tempos. Vejam só, a igreja talvez pudesse raciocinar, bom, mas de nada adiantou a gente orar, Tiago foi martirizado. Nada disso passou pela cabeça daqueles irmãos. Prosseguiram em oração. Deus haverá de fazer a sua vontade. Bem pode ser que dessa vez um anjo intervenha. Assim aconteceu para a sua surpresa. Mas oraram. Segundo instrumento, meus amados irmãos, nunca será demais afirmar o glorioso, extraordinário, eficientíssimo escudo da fé. Confiança no Senhor. Confiança nessa lógica divina, da providência de Deus, da proximidade do Senhor, da sua companhia, de um conflito espiritual que se passa à nossa volta de maneira invisível nos bastidores da vida, mas que já tem a sua vitória definida a seu favor, a meu favor, dado que somos de Jesus. Confiança no Senhor. Vejam só, Pedro dormia naquela noite, e dormia tanto e tão profundamente, apesar das horríveis condições daquele momento, daquele calabouço, que foi preciso uma luz iluminar a prisão. Não sei se vocês são como eu, mas luz é o tipo de coisa que me acorda rapidinho, rapidinho. Meu amadíssimo netinho Guilherme, hoje mesmo, entrou lá na hora de uma cochilada minha no quarto todo fechadinho, escurinho, entrou procurando o vovô, abriu logo escancaradamente a janela, a porta e tudo mais, pegou e ligou a luz, me acorda na hora. Pedro precisou da luz
não suficiente ainda para o acordar, tão gostoso, se é que eu posso usar esse termo, tão profundo, tão descansado, tranquilo lhe era o sono naquela noite terrível, que o anjo precisou tocá-lo para o acordar. Assim como Paulo e Silas, na cadeia em Filipos, cantavam louvores, os vergões das feridas abertas nas suas costas e no seu corpo. Fé que descansa nos cuidados do Senhor. Um terceiro instrumento maravilhoso está aqui, a igreja em máxima comunhão. Essa comunhão que não se estabelece quando esse templo está cheio, com seus 800, 1.300 lugares totalmente tomados. A igreja numa casa, muitos irmãos ali congregados, face a face, um orando e dizendo amém, e louvado seja o Senhor, participando desses grupos, nesses agrupamentos maravilhosos de grande comunhão, instrumento bendito da fraternidade do povo de Deus, dos grupos pequenos, da comunhão pessoal insubstituível, que está sendo reforçada para uma surpresa nossa em tempos de isolamento social. Nós estamos muito mais em comunhão, a nossa própria igreja. Nossas células vão, pela graça de Jesus, funcionar todas agora, nessa semana, via salas virtuais. Escola dominical já funcionou hoje, pelo menos uma boa parte, 30%, e assim sucessivamente. Comunhão no Senhor. Eu já comentei com alguém a minha impressão de que, passando esse vendaval, nossa igreja, enfim, se transformará numa igreja em células, porque estamos compreendendo o valor extraordinário de grupos pequenos, desse pastoreio compartilhado, dessa bênção de nos conhecermos nome a nome, face a face, pessoa a pessoa, instrumento poderoso que essa igreja usou de maneira muito eficaz. E a preocupação de Pedro foi logo dirigir-se para aquele pequeno grupo, e depois do pequeno grupo, anunciar a Tiago, o irmão do Senhor, líder da igreja naqueles dias, o que lhe havia acontecido, e a outros irmãos que estavam juntos, insubstituível comunhão na presença de Deus. A bênção da celebração das pequenas vitórias. Essa igreja, ao invés de ressentir-se do que se havia passado com Tiago, orando, admirou-se com o milagre extraordinário operado por Deus, livrando a vida de Pedro. Imaginem a celebração pentecostal que aconteceu aqui. Pedro precisou mandar aquele pessoal calar a boca. De noite, uma situação complicada, eles escondidos da fúria do rei Herodes, quando abriram a porta, verso 16, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. É hora da gente celebrar as vitórias que vão sendo colhidas. Não significa dizer que a baixa de Tiago não foi uma vitória, promovido para a eternidade, estando face a face com Deus, mas o impacto daquilo poderia ter minado completamente a sua alegria e o seu prazer de cantarem, como nós todos os dias aqui costumamos cantar: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Cantaram, louvaram o Senhor, obrigado a Deus, porque o Senhor poupou a vida do nosso irmão Pedro. E aqui, para nós orarmos agora, um detalhe que não pode escapar aqui da nossa visão, da nossa análise desse texto. Pedro, usando com sabedoria, nesse arsenal de instrumentos que Deus coloca a nosso dispor para navegação em tempos de escuridão, noites escuras, usou de prudência e de cautela. Vocês viram o encerramento do verso 17 que a gente acabou de ler? E saindo, foi para outro lugar. E os comentaristas dessa passagem são unânimes em dizer que Pedro se escondeu em algum canto. Só voltou a aparecer 1 ano ou 2 depois, numa reunião em Antioquia com outros irmãos e depois no concílio em Jerusalém. Um tempo de reclusão, que pode ser a indicação de Deus para algumas das nossas vidas. Esse excesso de
exposição, uma ousadia que nem sempre é sábia, ela precisa ser tratada e temperada com a sábia prudência dos que são ousados na fé, mas que observam com sabedoria as orientações específicas do Espírito Santo para momentos assim. Por exemplo, aqui nós estamos com a igreja vazia, porque desde o começo decidimos poupar prudentemente os irmãos e outros mais desse contágio. Essa é uma medida, mas outras mais, que Deus pode estar muito bem falando ao seu coração nesses dias e nesses momentos difíceis. Meus queridos irmãos, 2 conceitos doutrinários. Você precisa saber que haverá situações prováveis de pressão, de luta, de pandemia, que não nos podem surpreender e que tem que fazer parte da nossa compreensão espiritual. Deus pode tirar os seus melhores de cena. Deus poderá permitir que coisas que sejam completamente ilógicas nos aconteçam. Segundo conceito associado a esse, nem sempre eu vou compreender, segundo os termos da minha lógica, o que se passa à minha volta. Então, 2 atitudes. Eu preciso me agarrar à lógica de Deus para navegar nessas horas e preciso intensificar, massificar o uso desses instrumentos benditos de navegação em momentos de escuridade, de sombras, vales difíceis, caminhos estreitos pelos quais você venha passar. Aliás, estamos todos passando por um desses, gravíssimo, nesse momento. Amados irmãos e irmãs, vamos orar. Você, no seu cantinho, no seu lugar, com a sua casa, com a sua família, coloque-se ainda um pouco mais diante do Senhor. Vamos pedir que a graça de Jesus se derrame ainda mais abundante, extraordinariamente sobre as nossas vidas nesses tempos. Ó Deus bendito, nosso coração se derrama diante de Ti, te rogando que nos ajudes pelo Teu Espírito Santo a entendermos, segundo a Tua lógica, o que se passa. E de maneira doce, tranquila, confiante, temos o coração repousando nos Teus fortes braços. Ajuda a Tua gente preciosa, nesses dias de lutas e de crises, para usarmos todos esse arsenal maravilhoso que o Senhor nos coloca à disposição e à disposição da igreja, para navegarmos nesses mares difíceis, turbulentos, vento contrário, noite super escura, densamente escura. Ajuda-nos, mais oração, mais confiança no Senhor, mais dependência uns dos outros, mais comunhão pessoal. Ó, meu Senhor, ajuda-nos, mais louvores, celebrando a bênção de podermos estar aqui nesse lugar vazio de pessoas, nossos amados irmãos e irmãs que nos fazem tanta falta, mas cheio da Tua doce e bendita presença. Por isso te louvamos e celebramos o Teu glorioso nome. Ó Pai Celeste, ajuda-nos, desenvolve-nos a fé e dá que a igreja avance de maneira confiante. E como naqueles dias, o Evangelho se espalhe e a palavra de Deus avance entre nós, na direção da grota, do castelo, da igrejinha de Niterói, do estado do Rio de Janeiro, do nosso país. Ó, meu Deus, abriu-se sim agora uma porta extraordinária, uma janela de oportunidade no tempo desta pandemia, para que o Teu reino prospere entre nós. Guarda-nos o coração em Ti, em nome do Senhor, para o louvor da Tua própria glória que oramos. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, vocês todos. Vamos cantar, pastor Josué encerra aqui esse momento de culto. Amém. Bendito seja o nosso Deus pela sua palavra maravilhosa. Lembrar os irmãos queridos que amanhã às 8h30 nós temos uma devocional. Vamos estar juntos meditando na boa palavra de Deus, do nosso Deus amado. Mesmo que o sol não queira brilhar, tudo em volta escuro ficar, eu sei que Deus me guiará. Mesmo que o sol não queira brilhar e tudo em volta escuro ficar, eu sei que Deus me guiará.
eu sou, é Pai amoroso, meu Criador. Eu sei que Deus me guiará. Ele me guiará. Ele me guiará. Eu sei que tudo que peço, por sua perfeita vontade, Ele me ouve em seu amor. Seguro eu estou, feliz e amparado. Ele me guiará. Ele me guiará. Ele me guiará. Sim, eu sei. Ele me guiará. Sim, eu sei, eu sei. Ele me guiará. Sei que tudo que peço Ele ouve. Eu sei que tudo que peço, por sua perfeita vontade, Ele me ouve em seu amor. Seguro eu estou, feliz e amparado. Ele me guiará. Ele me guiará. Oh, meu Deus. Ele me guiará. Eu sei, eu sei. Ele me guiará. Ele nos guiará. Bendito seja o Rei da Glória. Pai de amor, muito obrigado pela bênção maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de estarmos juntos, porque estamos no Senhor, unidos no Senhor, porque estamos distantes fisicamente, mas estamos no mesmo lugar de adoração, diante do trono da graça, no mesmo lugar de bênçãos, de doação de boas dádivas, diante do trono de oração, do trono da graça, da abundância, do amor e da misericórdia do nosso Deus amado. Estamos distantes, mas estamos reunidos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, guardados nas mãos do Altíssimo. Muito obrigado, meu Deus. Nós queremos viver para a glória e louvor do Teu nome. Anda conosco, Senhor, nessa semana. Queremos permanecer com os nossos pescoços debaixo do Teu jugo, andando com o Senhor, onde o Senhor nos levar. Conduze-nos, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Guarda os nossos queridos todos, nossa casa, nossos filhinhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Abençoa o trabalho de cada um. Ó Deus, guardamos o nosso coração em Ti, desses vendavais, dessas dores, das aflições, das notícias que trazem tanto pesar, tanta dor, tanta aflição. Os que estão pertinho de nós, os que estão fora daqui, os que estão em outro país. Ah, meu Deus, Tu és o nosso Deus amado, de perto ou de longe, o nosso Deus querido nos aproxima do Seu coração e guarda-nos nos Seus braços. Muito obrigado, meu Deus querido. Nós estamos debaixo da graça, da unção, do amor, do consolo, do Espírito de Deus. E que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que você transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Assim seja, bendito seja o nome do nosso Deus. Deus os abençoe. Vamos nos encontrar amanhã novamente ao vivo, às 8h30, e durante
todo o tempo que estaremos juntos diante do trono da graça. Amém.